Deve trancar sua porta hoje à noite. Se ele ficar violento, vamos levá-la para a casa de sua tia em Harrow. Agora, vamos aproveitar o tempo de que dispomos. Por favor, leve isso imediatamente aos quartos que queremos examinar. O prédio era de pedra cinzenta. Corria a parte central, alta, e duas alas laterais curvas, como as garras de um caranguejo. Em uma dessas alas, as janelas estavam quebradas e cortadas como tábuas. O telhado desabando, as paredes esburacadas. A parte central estava ligeiramente melhor, e sua ala direita era comparativamente moderna. As persianas nas janelas e a fumaça azul saindo das chaminés mostrava que era ali que a família residia. Haviam construído um andaime na parte dos fundos e algumas pedras estavam quebradas. Mas não havia sinal dos trabalhadores quando nos aproximamos. Holmes andou lentamente de um lado para o outro no gramado central mal cortado e examinou minucioso em tudo. Essa aqui deve ser do quarto em que costumava dormir. A do centro era do quarto de sua irmã, e aquela ali é do Dr. Roylott? Exatamente. Mas agora estou dormindo no quarto do centro. Devido à construção, pelo que entendi. Por falar nisso, não parece haver nenhuma razão urgente para consertar aquela parede dos fundos. Não havia razão nenhuma. Acho que foi só uma desculpa para me tirar do meu quarto. Ali, isso é sugestivo. Bem, do outro lado dessa ala estreita, há um corredor que dá para os 3 quartos. Há janelas nesse corredor? Sim, mas são muito estreitas. Pequenas demais para dar passagem a alguém. E como a senhora e a sua irmã trancavam as portas à noite? Não era possível entrar nos quartos daquele lado. Quer ter a bondade de ir para o seu quarto, fechar as janelas e trancar as persianas com a barra. A senhorita Stoner atendeu o pedido. E Holmes, após cuidadoso estudo, tentou de todas as maneiras forçar as persianas sem sucesso. Não havia nenhuma fresta na qual se pudesse introduzir uma mina para surpreender a barra. Testou as dobradiças com a lente, mas eram de ferro sólido, embutidas na alvenaria maciça. Exclamou, coçando o queixo perplexo. Minha teoria apresenta certas dificuldades. Ninguém poderia passar por essa janela com a tranca no lugar. Bem, vejamos se o interior pode nos dar alguma luz. Uma pequena porta lateral levava ao corredor pintado de branco, no qual as 3 portas se abriam. Holmes recusou examinar o terceiro quarto. Então, fomos diretamente ao segundo, aquele em que a senhorita Stoner estava dormindo atualmente, e em que sua irmã falecera. Era um quarto pequeno e modesto, com o teto baixo e uma lareira aberta, à maneira das velhas casas de campo. Em um canto, uma cômoda escura, uma cama coberta de branco em outra parede, e uma penteadeira à esquerda da janela eram toda mobília, com 2 pequenas cadeiras de vime e um tapete no centro do quarto. As tábuas do assoalho e o forro das paredes eram de carvalho escuro, tão velho e desbotados que deveria datar da construção da casa. Holmes puxou uma das cadeiras para o canto e sentou, silencioso, deixando os olhos correr em volta, observando todos os detalhes do cômodo. Essa campainha toca onde? Pergunto finalmente, apontando para um grosso cordão pendurado junto da cama, com a borla repousando sobre o travesseiro, no quarto da empregada. Parece mais novo do que tudo no quarto. Sim, foi instalado há uns 2 anos. Foi sua irmã que pediu isso? Não, acho que ela nem chegou a usá-la. Sempre nos servimos a nós mesmos. Realmente? Então me parece desnecessário instalar um cordão tão bonito. Desculpe-me um momento enquanto examino o chão. Esticou-se de cara para baixo, com a lente na mão, depois engatinhou, rapidamente para cá e para lá, examinando minuciosamente as frestas entre as tábuas. Terminando, fez o mesmo com os painéis das paredes. Finalmente, caminhou para a cama e ficou algum tempo olhando para ela e para a parede atrás. No final, pegou o cordão da campainha e puxou com força. Ora, é falso, disse. Não toca? Não, não está ligado a nenhum fio. Isso é muito interessante. Pode ver que está pendurada em um gancho logo acima da pequena abertura de ventilação. Que absurdo! Não tinha reparado isso antes. Muito estranho, resmungou Holmes puxando o cordão. Há uma ou 2 coisas muito esquisitas nesse quarto, por exemplo. O construtor deve ser um idiota, fazendo uma abertura de ventilação para um outro quarto quando podia simplesmente abrir na janela externa.
Isso também foi feito há pouco tempo, disse a moça. Na mesma época que o cordão de campainha, comentou Holmes. É, houve algumas mudanças na mesma ocasião. Todas são muito interessantes. Cordões de campainha que não tocam, ventiladores que não ventilam. Com sua permissão, senhorita Stoner, vamos agora investigar o outro quarto. O quarto do Dr. Grimsby Roylott era maior que o de sua enteada, mas mobiliado com a mesma simplicidade. Uma cadeira estreita, uma prateleira cheia de livros, a maioria técnicos. Uma poltrona ao lado da cama, uma cadeira de madeira contra a parede, uma mesa redonda e um grande cofre de ferro eram as coisas principais. Holmes andou lentamente em volta e examinou todos os objetos com muita atenção. O que está aqui dentro? Perguntou, batendo no cofre. Os documentos do meu padrasto. Ali. Viu o conteúdo, então? Só uma vez, anos atrás. Lembro-me que estava cheio de papéis. Não há um gato lá dentro, por acaso? Não, que ideia esquisita. Bem, veja só isso. Pegou um pequeno pires com leite que estava em cima do cofre. Não, não temos nenhum gato. Mas há um leopardo e um madril. Bem, um leopardo é apenas um gato grande. Mas um pequeno pires não parece suficiente para satisfazer sua sede. Há uma coisa que eu gostaria de saber. Agachou-se em frente da cadeira de madeira e examinou o assento com a maior atenção. Obrigada. Isso está resolvido, disse erguendo e guardando a lente no bolso. Ora, aqui está uma coisa interessante. O objeto que atrai sua atenção era uma pequena correia de cachorro, pendurada em um canto da cama. Havia sido amarrada, formando uma lança. O que acha disso, Watson? É uma correia comum, mas não sei por que deram uma lança. Isso não é comum, pois não? Ali, meu Deus, é um mundo malvado. E quando um homem inteligente se vira para o crime, isso é o pior de tudo. Acho que já vi o suficiente, senhorita Stoner. Com sua permissão, vamos lá para fora no gramado. Nunca havia visto o rosto do meu amigo tão sombrio e sua testa tão franzida quanto nesse momento. Passeamos para cá e para lá várias vezes e nem a senhorita Stoner nem eu ousamos interromper seus pensamentos. Até que ele despertou. É essencial, senhorita Stoner, disse finalmente, que faça exatamente o que eu vou lhe dizer. Certamente que farei tudo o que disser. O assunto é grave demais para qualquer hesitação. Sua vida pode depender disso. Asseguro-lhe que estou totalmente em suas mãos. Em primeiro lugar, meu amigo e eu vamos passar a noite em seu quarto. A senhorita Stoner e eu olhamos com espanto. Sim, tem que ser assim. Deixe-me explicar. Creio que aquilo ali é a estalagem da aldeia. Sim, muito bem. De lá pode-se ver suas janelas? Certamente. Retire-se para o seu quarto, sob pretexto de estar com dor de cabeça. Assim que seu padrasto regressar, quando ele se deitar, abra as persianas de seu quarto, coloque a lâmpada na janela como sinal para nós e então leve tudo que poderá precisar para o quarto que costuma ocupar. Tenho certeza que, apesar das obras, pode ficar lá alguma noite. Sem dúvida alguma. O resto fica em nossas mãos. Mas o que vai fazer? Vamos passar a noite em seu quarto e vamos investigar a causa desse barulho que a vem perturbando. Acho, Sr. Holmes, que o senhor já descobriu o que é, disse a senhorita Stoner, pondo a mil no braço de meu companheiro. Talvez. Então, por piedade, me diga qual foi a causa da morte de minha irmã. Prefiro ter mais provas antes de falar. Pode pelo menos me dizer se minha irmã está certa ou se ela morreu de susto? Não, acho que não. Acho que provavelmente houve uma causa mais real. E agora, senhorita Stoner, temos de deixá-la, pois se o Dr. Roylott voltar e nos vir, nossa viagem terá sido em vão. Até logo, e tenha coragem, pois se fizer exatamente o que eu lhe disse, pode ter certeza que muito em breve afastaremos os perigos que a ameaçam. Sabe uma coisa, Watson? Disse Holmes enquanto sentávamos na escuridão que se aprofundava. Estou sentindo alguns escrúpulos em levar você comigo esta noite. Há um elemento real de perigo. Posso ser útil? Sua presença pode ser muito valiosa. Então irei. É muita bondade sua. Você fala em perigo. Evidentemente viu mais naqueles quartos do que eu. Não, mas creio que deduzi mais. Imagino que você viu o mesmo. Não vi nada demais, exceto o cordão da campainha. E qual a finalidade daquilo? Confesso que nem posso imaginar. Viu a abertura de ventilação também? Sim, mas não acho que seja uma coisa tão extraordinária ter uma pequena abertura entre dois quartos.
Era tão pequena que nem um rato poderia passar. Sabia que íamos encontrar um ventilador antes de virmos a Stoke-Moran. Meu caro Holmes, sim, sabia. Lembre-se que a senhorita Stoner disse que a irmã estava sentindo o cheiro do charuto do Dr. Roylott. Isso sugere imediatamente que deve haver uma comunicação entre os dois quartos. Só podia ser muito pequena, senão teria sido notada por ocasião do inquérito policial. Deduzi que deveria ser uma abertura de ventilação. Mas que mal pode haver nisso? Bem, há pelo menos uma coincidência curiosa de datas. Faz-se uma abertura de ventilação, pendura-se um cordão de campainha e a senhora que dorme naquela cama morre. Isso não lhe diz nada? Não consigo ver nenhuma ligação. Observou alguma coisa muito peculiar naquela cama? Não. Estava presa no chão. Já viu isso antes? Não me lembro de ter visto. A moça não podia mudar a cama do lugar. Ficava sempre na mesma posição em relação à abertura e ao cordão, que nunca foram para puxar e soar a campainha. Holmes, exclamei. Começo a ver vagamente onde você quer chegar. Chegamos a tempo de evitar um crime sutil e horrendo. Bastante sutil e bastante horrendo. Quando um médico envereda pelo caminho do crime, é um ótimo criminoso. Tem sangue frio e tem conhecimentos. Palmer e Pritchard eram profissionais de primeira. Esse homem é muito competente, mas acho, Watson, que vamos ser ainda mais. Mas veremos muitos horrores essa noite, antes que termine. Por Deus do céu, vamos formar um cachimbo e pensar em coisas mais agradáveis por algumas horas. Cerca de 9 horas da noite, a luz entre as árvores foi apagada, e tudo ficou escuro na direção da mansão. 2 horas se arrastaram, e então, subitamente, quando davam 11 horas, uma única luz forte brilhou exatamente à nossa frente. É o sinal para nós, disse Holmes ficando de pé. Vem da janela do meio. Não durma, sua vida dependerá disso. Fique com o revólver à mão, caso seja necessário usá-lo. Vou sentar na beira da cama. Sente naquela cadeira. Tirei o revólver do bolso e coloquei-o no canto da mesa. Holmes trouxera uma bengala longa e fina, que colocou na cama ao seu lado. Junto dela, botou a caixa de fósforos e um pedaço de vela. Apagou então a lâmpada e ficamos no escuro. Como poderei jamais esquecer aquela vigília horrível? Não ouvi nada, nem mesmo uma respiração, mas sabia que meu companheiro estava sentado ali de olhos abertos, a poucos passos de mim, no mesmo estado de tensão nervosa em que eu me encontrava. As persianas cortavam qualquer raio de luz que pudesse penetrar, e aguardamos na mais completa escuridão. De fora vinha o grito ocasional de alguma ave noturna e uma vez bem em nossa janela, um gemido felino que nos disse que o leopardo estava em liberdade. Muito ao longe, ouvimos os tons profundos do relógio da paróquia que batia as horas. Como custavam a passar aquelas horas, 00:30 e 1 hora e 2 e 3, e continuávamos sentados silenciosamente esperando que acontecesse o que for. Subitamente, vislumbramos uma luz na direção da abertura de ventilação, que desapareceu imediatamente, mas foi seguida de um cheiro forte de óleo queimado e metal aquecido. Alguém no quarto ao lado acendera uma lanterna apagada. Ouvi um som leve de movimento e depois tudo ficou novamente em silêncio, embora o cheiro ficasse mais forte. Por meia hora fique, sentado, com os ouvidos atentos. Ouvi então, de repente, outro ruído, um som muito leve, escapando de uma chaleira. No mesmo instante em que ouvi, Holmes saltou da cairia, acendeu um fósforo e bateu furiosamente com a bengala no cordão de campainha. Está vendo, Watson? Gritou. Está vendo? Mas não vi nada. Quando Holmes riscou o fósforo, ouvi um assovio baixo, bem claro, mas o brilho súbito em meus olhos cansados não me deixou ver o que meu amigo fustigava com tanta fúria. Só pude ver que seu rosto estava muito pálido e cheio de horror e asco. Parara de bater no cordão e estava olhando para a abertura quando o silêncio da noite foi quebrado pelo grito mais horrível que jamais ouvi. Foi crescendo e crescendo, um berro rouco de dor e medo e raiva, todos misturados. Dizem que lá na aldeia, e mesmo na paróquia distante, esse grito arrancou aqueles que dormiam de suas camas. Congelou nossos corações e fiquei olhando para Holmes,
e ele para mim, até que nos últimos ocos morreram no silêncio de onde vieram. Que quer dizer isso? Disse em voz entrecortada. Quer dizer que está tudo terminando. Quer dizer que está tudo terminado, respondeu Holmes. E talvez, no final das contas, seja para melhor. Pegue seu revólver e vamos ao quarto do Dr. Roylott. Com uma expressão grave, acendeu a lâmpada e se dirigiu para o corredor. Em frente ao quarto do doutor, bateu à porta 2 vezes sem obter respostas. Então virou a maçaneta e entrou comigo em seus calcanhares, de pistola na mão. Foi uma cena singular que nos deparamos. Sobre a mesa havia uma lanterna escura com a portinhola meio aberta, jogando um feixe brilhante de luz sobre o cofre de ferro, cuja porta estava aberta. Junto à mesa, na cadeira de madeira, sentava o Dr. Grimsby Roylott, enrolado em um longo roupão cinzento, com tornozelos nus expostos e os pés metidos em chinelos vermelhos. Tinha no colo a correia com a lança que tínhamos visto durante o dia. O queixo apontava para cima, e os olhos estavam fixos, num olhar rígido horrendo no canto do teto. Rodeando a testa, tinha uma banda amarela esquisita, com pintinhas marrons, que parecia estar muito apertada. Não se mexeu quando entramos, nem fez nenhum barulho. A banda pintada, murmurou Holmes. Dei um passo à frente. Em um instante, a estranha banda começou a se mover e surgiu em meio ao cabelo a cabeça triangular achatada e o pescoço inchado de uma serpente asquerosa. É uma araite, a cobra mais venenosa da Índia. Ele morreu dentro de 10 segundos da mordida. A violência realmente recai sobre os violentos e o que arma a armadilha acaba caindo. Ele morreu dentro de 10 segundos da mordida. Vamos guardar essa víbora em seu covil e poderemos então levar a senhorita Stoner para um lugar seguro e notificar a polícia do condado. Enquanto falava, tirou a correia do colo do morto, jogou a lança pelo réptil e arrancou do medonho poleiro, levando-o à distância para o cofre de ferro, onde a trancou. Esses são os verdadeiros fatos da morte do Dr. Grimsby Roylott, de Stoke Moran. Não é necessário prolongar uma narrativa que já se tomou por demais extensa, para dizer como demos a triste notícia à moça apavorada, como a levamos no trem da manhã para a casa de sua tia em Harrow, e como o lento processo de inquérito policial chegou à conclusão de que o doutor havia encontrado a morte quando brincava imprudentemente com um perigoso réptil de estimação. O pouco que ainda não soa sobre o caso me foi dito por Sherlock Holmes quando voltávamos à cidade no dia seguinte. Eu chegara, disse ele, a uma conclusão totalmente errada, o que demonstra, meu caro Watson, como é perigoso raciocinar com bases insuficientes. A presença dos ciganos, o uso da palavra banda pela pobre moça para explicar o que vira de vislumbre à luz do fósforo, foram suficientes para me botar em uma pista inteiramente errada. Só posso me dar o mérito de que reconsiderei minha posição quando ficou claro que qualquer perigo que ameaçasse o ocupante do quarto não poderia vir nem da janela nem da porta. Minha atenção foi atraída rapidamente para a abertura de ventilação e para o cordão da campainha pendurado ao lado da cama. Como já comentei com você, a descoberta de que o cordão era simulado e que estava preso ao chão dera origem à suspeita de que o cordão servia de ponte para alguma coisa que passasse pela abertura e viesse até a cama. Ocorreu-me logo a ideia de uma cobra, e quando soube que o doutor tinha uma série de animais da Índia, achei que estava na pista certa. A ideia de usar uma forma de veneno que não pudesse ser descoberta por nenhum teste químico era exatamente o que ocorria a um homem inteligente e inescrupuloso que havia exercido a medicina no Oriente. A rapidez com que esse efeito tivesse feito também era, de seu ponto de vista, uma vantagem. E qual seria o policial que ia descobrir os 2 pequenos pontinhos que mostravam onde as 2 presas venenosas haviam feito seu serviço? Pensei então no assovio. É claro que eu tinha que chamar a cobra de volta antes, que a luz do dia a revelasse a vítima. Treinou-a, provavelmente usando os pires de leite que vimos, a voltar quando chamada. Colocava-a no buraco de ventilação, a hora que julgasse apropriada, certo de que ela deslizaria pela corda e cairia na cama. Poderia ou não morder a ocupante.
Talvez essa escapasse todas as noites durante uma semana, mas mais cedo ou mais tarde a cobra atacaria. Chegara a essas conclusões antes mesmo de entrar em seu quarto. Uma inspeção da cadeira mostrou que tinha o hábito de ficar em pé no assento, o que é claro que era necessário a fim de alcançar a abertura. O cofre e o pires de leite e a lança na correia foram suficientes para qualquer dúvida que porventura ainda tivesse. O ruído metálico, ouvido pela senhorita Stoner, era obviamente causado pelo padrasto. Ao fechar rapidamente a porta do cofre, ao colocar dentro do seu terrível ocupante, tendo chegado a essa conclusão, você já sabe que medidas tomei para obter as provas. Ouvi a criatura sibilar, como você também deve ter ouvido, e imediatamente acendi a lâmpada e ataquei-a, e consequentemente a fiz recuar pela abertura. E também a fiz virar-se contra o seu dono e do outro lado. Alguns golpes da minha bengala atingiram um alvo e despertaram sua fúria, fazendo atacar a primeira pessoa que viu. Dessa maneira, sou sem dúvidas alguma imediatamente responsável pela morte do Dr. Grimsby Roylott, e posso afirmar que não vai pesar imediatamente em minha consciência.